Olá, meu nome é Éder, sou professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida e trabalhando aqui junto com vocês no Seminário Digital. E nós estaremos começando agora um novo curso, uma nova matéria, chamada de Profetas Menores. É um curso que já há alguns anos tenho trabalhado e tem me empolgado pelo fato de trabalhar com um assunto um pouco desconhecido no nosso meio evangélico. Há alguns entendimentos errados a respeito do conteúdo e até da aplicação desse material, desses ensinos para a igreja nos nossos dias. Gostaria agora com vocês trabalhar então a ideia do que nós vamos desenvolver durante esse curso. Uma descrição do curso, uma análise dos livros dos chamados Profetas Menores. São 12 livros que terminam a composição dos livros do Antigo Testamento. Nós vamos focalizar itens introdutórios desses livros. Isto é, quem é o autor desse livro, qual a história desse autor, o significado do seu nome, qual é a data em que esse livro, os fatos dos livros ocorreram, qual é a história pessoal desse autor, qual era o pano de fundo, para quem foi escrito, quem são os ouvintes ou os leitores do material daquele livro referente ao profeta menor. Vamos também trabalhar em cima da questão do esboço hermenêutico. Como se elabora um esboço hermenêutico? Nós iremos para dentro do livro, viremos o desenvolvimento do material literário desse livro, como o autor começou esse livro e desenvolveu o estilo de argumentação desse livro, quais os propósitos que o autor queria conseguir ou queria atingir em escrever, em proclamar aquela mensagem. Então, diante de tudo aquilo que o autor colocou para nossa disposição, nós vamos ler várias vezes o livro e vamos ver alguns temas principais, algumas ideias principais e sintetizar essas ideias. Vamos ter ideias principais e ideias secundárias que são a forma com que o autor compôs esse livro. Diante disso também nós vamos olhar esse esboço e ver o relacionamento da mensagem dos profetas com os nossos dias atuais. Como nós podemos aplicar o conteúdo, a mensagem, os desafios que esses profetas deram para aquele povo, naquela localidade, para a nossa realidade hoje no século XXI. Vamos também tornar o aluno, você, familiar com o conteúdo do livro. Todo o material, a linguagem, o estilo e o contexto histórico e a aplicação prática, então, para a vida de cada crente referente aos profetas menores. Ao terminar esse curso, o nosso propósito, o nosso objetivo é tornar você capaz de reconhecer o assunto e propósito de cada um dos livros dos profetas menores. Nós temos 17 profetas ao todo, 5 são profetas maiores e 12 são profetas menores. Quando lemos o conjunto desses 12, muitas vezes nós não conseguimos diferenciar um do outro. Não sabemos qual é o tema, quais são as abordagens, quais são os assuntos principais de cada um. Parece que todos eles são iguais e, na maioria das vezes, nós temos até confusão. Alguns profetas são mais conhecidos por causa da sua história um pouco particular e um pouco mais elaborada, um pouco mais pregada. Tipo Oséias com a sua esposa e o profeta Jonas com o peixe que engoliu ele, que já desde as crianças ouvem essa mensagem. Em segundo lugar, nós vamos tornar você capaz de reconhecer o argumento do autor, como ele elabora a sua ideia, como que ele capta a atenção dos seus leitores. Nós também vamos tentar fazer com que você situe os livros estudados no contexto histórico da vida de Israel e Judá. Quando você vai ouvir, por exemplo, Oséias, em que época que aconteceu? Para quem ele foi escrito? Qual é a situação que Israel ou Judá estava vivendo naquela época? Em quarto lugar, relacionar a mensagem dos profetas menores com o dia a dia do crente e correlacionar essa mensagem com o Novo Testamento. Como que eu posso aplicar, como que eu posso relacionar, como eu posso apoiar o Novo Testamento com o conteúdo dos profetas menores? Nesses dias, nós estamos vivendo dias confusos. Há um reavivamento do uso do Antigo Testamento no ministério da igreja. E muitas vezes
esse reavivamento ele traz até confusão ou traz até alguns erros na aplicação da mensagem do Antigo Testamento. O nosso propósito, então, é que você tenha uma certa facilidade em usar esse material, em entender a mensagem do profeta para aquele povo que ouviu aquelas mensagens e apoiar o Novo Testamento, entender melhor o Novo Testamento e usar o Novo Testamento, a mensagem da salvação, a mensagem da igreja, a mensagem da volta de Cristo, de uma forma muito mais categórica, um pouco mais brilhante e muito mais incisiva para a vida de cada crente. Os profetas menores, eles muitas vezes são encarados como se fosse um grande buraco negro. Nós gostamos principalmente dos Salmos, do livro de Provérbios, Cantares nós pouco usamos, os livros históricos nós usamos bastante, principalmente o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, há alguns textos, por exemplo, que nós usamos nos livros de Reis, no livro de Crônicas, Esdras, mas quando nós chegamos um pouco nos livros proféticos, nós temos um certo cuidado, um certo receio de usar aquele conteúdo. Usamos bastante, por exemplo, o livro de Isaías, que traz muita composição, muita característica a respeito do Messias, como que seria a vinda do Messias, como que seria a pessoa do Messias. Mas quando chegamos perto de entrar nos livros poéticos, nos livros profetas menores, nós temos dificuldade. Nós muitas vezes preferimos deixar para depois, não abordar esses livros, porque parece que existe uma ideia de que trabalhar com profecia é algo assim um pouco misterioso, um pouco místico, são talvez significados, são simbologias, e parece que nós não temos conhecimento suficiente para abordar aquelas mensagens. Por exemplo, o único livro profético, genuinamente profético que nós temos no Novo Testamento é o livro de Apocalipse. E é o único livro da Bíblia que tem uma mensagem, uma palavra, um consolo, um incentivo para nós lermos. Seremos bem-aventurados se lermos e guardarmos as palavras dessas profecias no livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, ele tem como base os livros proféticos, principalmente o livro de Daniel. Ele se baseia, toda a linguagem, toda a forma de pensar, todo o padrão escatológico está baseado nos livros proféticos do Antigo Testamento. Se existe uma mensagem, se existe um incentivo de que seremos bem-aventurados se guardarmos as palavras daquela profecia, e são baseadas nas profecias do Antigo Testamento, então nós devemos ser incentivados também a ir com muito carinho, com muita empolgação, atrás desses livros, do conteúdo desses livros. E seremos muito privilegiados também pelo fato de que, como são livros pouco usados, se nós usarmos, nós não estamos concorrendo com mais ninguém. Agora, existem alguns princípios, algumas regras, algumas técnicas, alguns elementos que nos ajudam a interpretar de forma correta e estarmos tranquilos, então, com referência a esse conteúdo. Para nós termos um ponto inicial e começarmos, então, a trabalharmos em cima dos profetas menores, eu gostaria, então, que nesse momento que você vai ter agora, que você anotasse com a sua própria mão a sequência dos livros profetas. Inclui aí agora, inicialmente os profetas maiores, mas o meu desafio para você agora é que você memorizasse a sequência que está na nossa Bíblia dos livros profetas menores. Até daqui a pouco.